começar? Sim, sim. Obrigada, amor. Então, queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus, sempre presente nessa casa de estudos, de trabalho no bem, de caridade, possa ficar muito presente em nossas mentes. Esse é o mês que nós comemoramos Jesus, que esse mestre de amor penetre em nossos corações, a fim de que possamos extrair o melhor dessa data abençoada que é o Natal, desse momento abençoado, quando Jesus se aproxima do planeta, porque nós permitimos que as bênçãos de Jesus cheguem mais facilmente até nós, porque elevamos os nossos pensamentos e dulcificamos os nossos sentimentos. Então, que a paz de Jesus permaneça com todos nós. E esse estudo, essa mensagem de Antônio de Aquino, é tão linda e tão própria. Nós vamos falar alguns trechinhos, mas vamos diretamente ao estudo para melhor aproveitamento do nosso tempo. Então, Antônio de Aquino começa falando da responsabilidade imensa dos espíritos espíritas, que são chamados para curar as chagas da alma. Naturalmente, essas chagas se refletem no corpo físico, as chagas da alma refletem as doenças do corpo físico, mas a preocupação deles, espíritos espíritas, de nos estimularmos ao progresso. Porque é esse progresso individual que faz com que as chagas não se repitam, que essas doenças da alma mudem de figura através da nossa mudança de atitude. Nós sabemos que hoje a Terra, mundo de provas e expiações, ainda em transformação para um mundo de regeneração, mas ainda mundo de provas e expiações, ela tem dois segmentos muito importantes nela, que são ela, hospital, a Terra é o hospital, nós somos almas doentes e, por isso, a Terra nos abriga como hospital, e também é uma escola, porque aqui é o local de aprendizado, é o local onde fazemos os nossos exercícios de transformação e passamos pelas provas. É na Terra que nós lembramos da escola do aluno, que ele estuda e faz, no final, a prova, faz testes durante o ano e ele faz prova para saber se ele aprendeu ou não. Se ele não aprendeu, o que acontece na verdade? Repete. Então, a Terra tem essa face de educadora, porque é aqui que nós vamos vivenciar as dores, que são todas educativas, e aqui nós passamos pelo expurgo das chagas que trazemos de compromissos passados, muitas vezes presentes, mas compromissos geralmente passados, de encarnações anteriores, e que vão se refletir, vão ser expurgadas pelo corpo físico, né? Mas os espíritos espíritas entendem perfeitamente que não adianta essa cura pontual sem a transformação íntima. É isso que Antônio de Aquino está tentando nos chamar a atenção, porque sem a transformação íntima, sempre virá a repetição dessa prova, a repetição do teste. Nós não vamos estancar o processo. Então, nós temos que caminhar, subir. E sem a transformação íntima, nós não saímos do lugar. E é preciso caminhar, é preciso subir. Sempre vamos lembrar que nós só continuamos no teste enquanto nós não aprendemos, porque a dor ela é educativa. Vamos sempre lembrar do aluno. No momento em que nós aprendemos, nós não repetimos mais aquele ponto. São muitos pontos para a gente aprender, né? Agora, tem uma questão muito importante que Antônio de Aquino coloca com relação a essa transformação íntima, que ele diz que, porque nós ficamos buscando modelos, na verdade, né? Às vezes, as pessoas muito materialistas buscam modelos físicos, modelos na matéria, modelos no mundo físico. Nós, como espíritas, buscamos modelos espirituais.
E o Antônio de Aquino está dizendo que, ok, nós buscarmos modelos de espíritos que nos inspiram, Dr. Bezerra de Menezes é um modelo, claro que é. Emmanuel, Eurípides Barçanufo, são muitos modelos, porém ele está dizendo que o modelo verdadeiro não é ele, nem os espíritos que nós gostamos e nos identificamos. O modelo verdadeiro é Jesus. Por quê? Esses espíritos que ascenderam a um patamar mais iluminado, um patamar mais evoluído, eles tiveram como modelo Jesus. Foi através do modelo Jesus que eles conseguiram, na verdade, ultrapassar todas as barreiras das suas dificuldades. E é isso que Antônio de Aquino coloca. Para nós passarmos a barreira das nossas dificuldades, nós vamos, então, precisar seguir Jesus, ter esse modelo Jesus, né? Então, ele tem no estudo dele pontos muito interessantes quando nós falamos de Jesus, quando ele fala de Jesus, ele está falando desse processo de transformação íntima para nós chegarmos a Jesus. Esse processo para nós chegarmos a Jesus é um processo que vai, na verdade, nos dar possibilidades de conquistas na medida em que nós tivermos o autoconhecimento. Na medida em que nós buscarmos o autoconhecimento, na medida em que nós trabalharmos as questões, o que nós conhecemos de nós mesmos, para podermos mudar. Sem o autoconhecimento, nós não conseguimos mudar. Sem o autoconhecimento, nós não sabemos o que vamos mudar se nós não nos conhecemos. Onde estaria a nossa possibilidade de mudança se eu não sei o que eu tenho que mudar em mim? Eu não sei. E nós temos que mudar esse processo da transformação íntima, objetiva o quê? Esse conhecimento íntimo, para nós nos transformarmos intimamente nos nossos valores, no que são os nossos valores hoje, naquilo que nós estamos priorizando hoje, e o que realmente interessa, que são os valores trazidos por Jesus, trazidos pelo Cristo. Então, esse é o ponto que Antônio de Aquino coloca, que para nós buscarmos esses valores, nós temos que nos focar realmente em Jesus. E aí a gente tem uma outra vertente. Uma vertente é nós mudarmos os nossos valores, buscando os valores de Jesus, que são as leis divinas, nada mais do que as leis divinas, então nós trabalharmos isso em nós mesmos, mas existe um outro ponto importante, que é nós buscarmos servir ao próximo. Lembrando do que Jesus falou. Amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar a si mesmo? É desenvolver dentro de si, é desenvolver na consciência, onde estão as leis divinas, esses valores, as virtudes. Isso é nós nos amarmos. Enquanto nós não desenvolvemos essas virtudes, que na verdade essas virtudes são a herança divina que nós trazemos, essa herança que nós já temos de Deus, né? Nós somos herdeiros de Deus porque temos dele instituído em nossa consciência as leis que são perfeitas. Então, aí está a nossa herança a ser desenvolvida, a ser trabalhada. Nos amar é entender esse nosso processo de filhos de Deus e desenvolvermos essas virtudes que Jesus veio exemplificar. Jesus vivenciou essas virtudes. E vivenciando essas virtudes, o que fez Jesus? Foi modelo para cada um de nós. Ele foi o mestre porque ensinou e foi o modelo porque vivenciou. Então, desenvolvimento dessas virtudes, isso é importantíssimo para nós nos amarmos. Só assim nós nos amaremos. E a segunda vertente, amar ao próximo como a nós mesmos. Olhar no irmão, aquele irmão que possui as mesmas leis divinas na sua consciência, cada um num estágio, mas que nem sempre ele alcançou o que nós já alcançamos e outros já alcançaram muito mais.
e que nós não devemos criticar a ninguém, porque nós, muitas vezes, por não olhar para nós mesmos, não percebemos que nós estamos olhando um cisco no olho do nosso irmão quando trazemos um argueiro no nosso. Então, a outra vertente, além do desenvolvimento dessas leis, é, em desenvolvendo essas leis, estender o amor. É estender o amor. É perceber a presença do Cristo em nós, como ele coloca, servindo ao próximo, porque isso é a grande importância, nós servirmos ao nosso próximo. Jesus falou assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, no que Jesus coloca isso, eu vim para servir, ele está estabelecendo o que é realmente viver as leis de Deus. Nós não vivemos as leis de Deus para vivenciar a alegria, a felicidade contemplativa. Ele vivenciava as leis divinas, que é o que nós vamos fazer um dia, vivenciar todas essas leis em plenitude, no desenvolvimento pleno dessas virtudes, mas servindo ao próximo. Isso é a grande chave do nosso passo para nós nos transformarmos. Sem servir ao próximo, nós não estamos servindo a Deus. Nós só servimos a Deus servindo ao próximo. Então, Antônio de Aquino dá a receita. Primeiro, nos conectarmos com Jesus dia e noite através da prece, de preferência o dia inteiro, se nós conseguirmos manter a nossa mente conectada, né? Então, muito importante isso. Nós servirmos a Deus nos conectando a Jesus. Então, ele dá essa receita de bolo, essa receita é maravilhosa, porque ele nos dá pronta. Primeiro, nos conectarmos com Jesus. Olha que espetáculo, né? Nos conectarmos com Jesus. Isso é bárbaro. Como é que a gente se conecta com Jesus? Através da prece. Então, através da prece, nós elevamos o nosso pensamento e oramos a Deus, nosso Pai, oramos a Jesus. É através da prece que nós nos conectamos realmente com Jesus. A prece, o que é a prece? É a elevação do pensamento, é nós nos abstrairmos do que está à nossa volta, do nosso dia a dia, nos abstrairmos da realidade material e nos ligarmos em pensamento ao Divino Mestre. Entregarmos a nossa alma, sem palavras prontas, entregando o coração, ligando realmente, conversando com Jesus. Essa é a melhor prece, quando a gente conversa com Jesus, né? Por que a prece é tão importante? Durante o nosso dia, nós vamos desenvolvendo em nós mesmos situações muito diversas do que é o nosso objetivo de conexão com Jesus. Durante o dia, nós pensamos nas nossas dificuldades, nós pensamos nas coisas de casa, nas coisas do trabalho, nós pensamos na família, nós pensamos nas dificuldades do mundo, do outro, nas questões de doença. São tantas coisas que nós pensamos que nós temos que viver, porque estamos na matéria, nós temos que vivenciar a matéria, mas nós estamos na matéria para dar um salto, para dar um passo além, para que, através dessas experiências na matéria, nós possamos desenvolver a nossa capacidade mental, intelectual e mental no sentido das leis divinas, no sentido do desenvolvimento dessas virtudes. Mas, muitas vezes, durante o dia, nós nos desequilibramos, desarmonizamos, nos irritamos. São as pequenas dificuldades do dia a dia. É uma chave que a gente mete na porta e a chave não abre, e a gente já fica nervoso porque tem que sair para fazer alguma coisa. Agora, no momento da pandemia, menos coisas na rua, mas sempre se tem alguma coisa para fazer, uma compra, um exame, alguma coisa. São as dificuldades da casa, são coisas que quebram e que a gente precisa tanto daquilo no dia a dia. São várias coisas que nos desequilibram e muitas vezes nos desarmonizam. Se a gente não tomar cuidado, nós entramos num processo profundo de desarmonia e podemos também lidar com as situações que nos trazem ainda rebeldia, raiva, às vezes uma notícia na televisão, e nós temos que nos escudar disso, tomando muito cuidado. O fato é que, com isso, nós vamos exalando miasmas que não só impregnam o nosso lar,
Mas antes de chegar no ambiente em que nós estamos, esses miasmas passam por nós, nosso corpo espiritual, o perispírito. E esses miasmas, vamos imaginar os miasmas como os confetinhos negros, porque essa é uma maneira didática apenas, né? Não que seja assim, mas é mais para a gente entender. Exalamos esses miasmas, esses confetinhos negros, eles passam pelo perispírito, ele fica ali coladinho, grudado. São fluidos negativos. Fluidos negativos são viscosos. Fluido viscoso cola. Então, o que faz a prece? A prece é a higiene, digamos assim, da alma. Nós não tomamos banho todos os dias. Nós não podemos nos higienizar e sentir frescos e mais agradáveis e nos sentirmos melhor. A prece higieniza a alma. Ela é a luz que vem, como a água do chuveiro, ela é a luz que vem e banha a alma. E quanto mais sincera e profunda for a prece, quanto maior for a nossa conexão naquele momento da prece, mais nós vamos nos limpar. Em parte, o passe faz isso. Mas o passe não é milagroso, como disse a Valéria. Nós temos que ter um padrão mental elevado para nos abrirmos até para o passe. A prece também. A prece tem que elevar o nosso padrão vibratório. Nós temos que nos conectar com o Divino Mestre. Aí sim, nós vamos ter essa higiene da alma. Então, a prece é muito importante, o Antônio de Aquino fala. Durante o dia é importante para nós começarmos o nosso dia, durante o dia, todas as vezes que nós necessitarmos da prece, à noite, para nós nos colocarmos à disposição do trabalho, para nós seguirmos realmente com utilidade, servindo também durante a noite. Então, o que nós temos que vencer? A preguiça. A preguiça. Os espíritas trabalham o tempo todo. Os espíritos do bem trabalham o tempo todo. E as pessoas de bem trabalham. E trabalham muito. Chico Xavier foi um grande exemplo, né? Ele trabalhou o tempo todo. Ele trabalhava na matéria, com as coisas materiais, para poder naturalmente se sustentar, e ele era pobre, e ele trabalhava o tempo todo pela questão espiritual. Ele trabalhava pela doutrina espírita, e ele foi impecável, porque ele cumpriu com tudo aquilo que ele se propôs. Então, vencer a preguiça, né? Porque a preguiça é um freio nas nossas vidas, e não é fácil vencer a preguiça, porque nós temos preguiça mental, nós temos preguiça muitas vezes de falar o que é útil, dizendo, fulano não vai ouvir mesmo, mas isso é preguiça, né? E a gente tem preguiça de mudar os sentimentos, porque dá trabalho também, a gente tem preguiça de agir no bem. Enfim, nós temos muitas preguiças. Então, o Antônio de Aquino, que vai dando essas dicas todas, ele fala que eles dão a ajuda material, mas que, principalmente, que nós precisamos a conquista do amor. Então, como eles dão a ajuda material para a cura das chagas, da mesma forma nós damos a ajuda material. Nós seguimos o mesmo exemplo. Nós damos ajuda material. Mas a principal ajuda que nós temos que dar, como eles também nos dão, é nos dando a consciência de que nós temos que fazer a transformação íntima, essa ajuda maior que eles nos dão, e o estudo na doutrina espírita nos traz a lucidez e nos ajuda muito. Nós temos que ter consciência também que a maior ajuda que a gente pode dar, da mesma forma que a ajuda material, tão importante quanto ou mais, é a ajuda espiritual. É nós dividirmos o amor que nós já conquistamos. É trabalhar com o outro as dificuldades dele, ouvir as suas dores, consolar com a palavra. Um abraço amigo, que agora está proibido, mas nós podemos abraçar com a prece, envolver alguém com a prece, ser solidário à dor das pessoas que passam, na maioria das vezes, por dificuldades maiores do que as nossas. Sempre tem aqueles, por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, sempre tem aquele que está passando por uma dificuldade maior do que a nossa. Então, o Leon Denis fala o que o Antônio de Aquino falou, que é preciso ter vontade. Então, Leon Denis foi um espírita, um pensador, um filósofo da doutrina espírita, um espírita trabalhador, alma profundamente
conectada com a doutrina, com Kardec, um espírito de escola, de muita luz. E ele foi o espírito assim que trabalhou muito essa questão da vontade para nos ensinar. Então, é aquele querer querendo, é nós estimularmos em nós. Eu quero, é o querer querendo. Não adianta a gente olhar para a porta e falar, eu tenho que ir até a porta para abrir a porta. E fico olhando para a porta não vai abrir sozinha. Se eu não caminhar até a porta e abrir a porta, ela não vai abrir. Então, nós temos que ter vontade, que é esse querer querendo, vontade firme, né? Porque senão, sem a vontade firme, o que acontece? Sem a vontade firme, nós ficamos apenas na intenção. E não é isso que a gente quer, não é? Nós não queremos ficar apenas na intenção. Jesus não deu esse exemplo. Jesus agiu. Ele ensinou, mas agiu. Isso é estar com Jesus. É nós nos propormos a caminhar com ele. O que é caminhar com Jesus? É ter em mente esses ensinamentos que vão nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. E o que nós estamos falando? Que é o que Antônio de Aquino claramente coloca. Todos nós temos dificuldades, todos nós tropeçamos, todos nós, muitas vezes, caímos, mas a gente vai ficar choramingando porque tropeçou? Sentadinho, caído no chão porque caiu? Não. O que nós vamos fazer? Com esforço, nos levantar. Às vezes a gente vai conseguir se levantar sozinho, se a pessoa estiver bem malhada, sarada, não vai precisar nem usar as mãos para se levantar. O que é isso? É ter força espiritual, é ter músculo espiritual. Aí nós levantamos sozinhos, sem usar as mãos. Às vezes a gente vai precisar usar as mãos, às vezes a gente vai precisar da ajuda de um objeto, de uma cadeira, de um banquinho, ou da mão de alguém. E aí a gente pode negar, não quero sua mão, obrigada. Não quero me levantar, eu prefiro ficar aqui lamentando. Ou utilizar aqueles recursos que Deus coloca ao nosso dispor, quando nós não estamos ainda sarados espiritualmente, Deus coloca esses recursos ao nosso dispor. Aparece sempre um banquinho, uma cadeira, as mãos, ou a mão de alguém, para nos ajudar a nos reerguermos. Agora, para isso, tudo é muito importante que nós foquemos sempre o autoconhecimento. E para o autoconhecimento, a gente não pode ficar assim, a gente tem que ficar assim, abrir a janelinha para que a gente se veja. Nós não podemos olhar para o espelho, estando o espelho coberto com pano, nós não vamos nos ver. Nós temos que tirar o pano e nos enxergar. Aí a gente vai enxergar todas as nossas facetas. Só assim nós vamos conseguir saber o que nós temos que mudar em nós mesmos. Nós já tínhamos falado isso no início, e isso é repetido agora, tal a importância. Uma coisa que o Leon Denis coloca também, e Antônio de Aquino sempre age e fala em várias mensagens dele, é a disciplina. Para nós exercitarmos a nossa vontade, nós temos que agir com disciplina. E Emmanuel fala muito da disciplina, né? Ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade do amor. Por quê? Tanto Jesus falou do amor, Antônio de Aquino está falando de amor, são exemplos que nós temos à nossa volta, Chico Xavier, Dr. Bezerra, exemplos de amor, porque seguiram Jesus, né? Porque eles focaram em seguir os ensinamentos de Jesus. Mas, muitas vezes, a pessoa nem tenta e desiste, porque ela diz assim, mas eu ainda não sinto esse amor. Eu olho para o outro, eu só sinto amor pela minha família, pelos meus amigos, eu não consigo olhar para o outro assim, com benevolência, com indulgência, perdoar as ofensas, que é o BIP, né? Não consigo ainda. Mas Emmanuel está dizendo o seguinte, a disciplina antecede a espontaneidade do amor. Então, o que é isso? Eu ainda não sinto esse amor, mas eu vou à casa espírita, eu vou assistir a palestra, eu vou me conectar online, eu vou estudar a doutrina, porque eu vou melhorando a minha ambiência com tudo isso, eu vou abrindo as minhas possibilidades do meu sentimento. Eu vou fazer a caridade.
Eu vou, através da casa espírita que eu frequento, me unir a um grupo que faz a caridade. Eu vou fazer a caridade. Eu hoje estou com preguiça de ir à reunião pública de dar o passe. Eu hoje estou com preguiça de fazer minhas preces. Eu hoje estou com preguiça de orar por alguém. É uma opção, livre-arbítrio. Mas a disciplina me diz o seguinte: eu tenho por obrigação que ir à casa espírita. Eu tenho que dar o passe. Eu tenho por obrigação que fazer as minhas orações, porque só assim eu consigo me conectar a Deus, a Jesus, nosso mestre, mudar a minha ambiência. Eu tenho por obrigação, da mesma forma que acompanhar os estudos online para melhorar, e eu tenho por obrigação que fazer a prece por alguém, por obrigação que ir cumprir a minha tarefa junto ao meu grupo de trabalho. E assim nós vamos, pela disciplina, criando o hábito. E quem cria o hábito se habitua. E com o hábito instaurado no nosso psiquismo, nós vamos fazendo a transformação íntima. Aquilo vai incorporando na gente, não é? Então, nós trazemos, como diz Joana de Ângeles, muitos automatismos do passado sem Jesus. Automatismos horríveis sem Jesus. E hoje que nós temos a consciência da importância de estar com Jesus, de seguir Jesus, nós vamos, então, fazendo por disciplina. É uma questão de inteligência. E, aos poucos, isso vai nos dando novos automatismos. Nós vamos interiorizando novos hábitos. É uma questão de inteligência. O que acontece? A prática leva à transformação. Não ainda à perfeição, porque nós estamos longe dela, né? Porque no popular a prática leva à perfeição. Para nós que somos aprendizes da doutrina espírita, aprendizes de Jesus, prática leva à transformação. E, através dessa transformação, a gente vai trabalhando novos conceitos, interiorizando esses novos conceitos, novos hábitos, adquirindo novos automatismos. Automatismos com Jesus. Esse é o automatismo que a gente quer, né? Então, para estar com Jesus, o que é estar com Jesus? Pensamentos nobres e elevados. Limpar a nossa mente. Parar de brigar mentalmente com as pessoas. Pensamentos nobres e elevados. Isso é estar com Jesus. Palavra. Cuidar da palavra. Botar um freio na garganta. Como a mãe de Jesus, de Chico falou, né? Maria João de Deus, a água da paz. E ele saiu procurando em todas as farmácias. Cadê a água da paz? E depois ela diz para ele, a água da paz está aí na tua casa. Todas as vezes que você se aborrecer, dá um gole de água comum e segura, não fala, até passar a vontade de responder. Quando passar, você engole. Essa é a água da paz. Então, nós controlarmos a nossa palavra. Que as nossas palavras sejam mais construtivas para a gente e para o outro, mas conciliadoras. Ao invés da gente estimular o desamor, a fofoca, o desentendimento, vamos conciliar com a palavra. É isso que Jesus espera da gente. Isso é estar com Jesus. Então, o que mais que a gente pode falar de estar com Jesus? Sentimento de fraternidade. Colocar o perdão na nossa lista. Perdoar. Nós não queremos ser perdoados. Alguém acha que nunca errou? Todos nós sabemos que erramos. Percebemos que erramos. E o que a gente quer? Ser perdoado. A gente quer que a pessoa esqueça, não lembre daquilo, a gente quer ser perdoado. Então, vamos colocar o perdão na nossa lista das transformações a serem feitas. Nós precisamos perdoar. Talvez a gente não consiga ainda amar, dependendo do tipo de perdão que tenha que se fazer, talvez a gente não consiga ainda amar a pessoa, mas não desejar o mal a ela, orar por ela. É exercitar o perdão. E o espírita tem como missão não fazer inimigos. Nós não podemos fazer inimigos. Tinha antigamente um velho ditado, não sei nem se ainda tem, mas sou o que sou.
Sou o que sou. Ah, eu sou o que sou. Sou o que sou é um tipo de orgulho extremo, né? É nós falarmos para nós mesmos, eu sou assim mesmo, e os outros que me aturem, né? Então, na verdade, nós somos o que somos, mas não queremos mais ser o que somos. Nós queremos nos transformar. Então, é preciso que a gente olhe para o outro realmente como um irmão, tenha um olhar fraterno para todos à nossa volta. E como Paulo dizia, nós temos que calçar a sandália do outro, para nós sentirmos a dificuldade do outro, nos colocarmos no lugar do outro, como nós agiríamos na situação em que o outro se encontra. O que eu faria se eu estivesse realmente passando pelo que ele está passando? O que eu faria? Como é que eu agiria? E aí, nós vamos definitivamente trabalhar o perdão em nós. Se nós tivermos essa vontade de mudar mesmo, de seguir com Jesus, nós não vamos julgar para incriminar. Nós vamos julgar não a pessoa, mas o problema que está sendo estudado. O problema. Para quê? Não é para condenar a pessoa, é para que nós não façamos igual. Então, nós temos um objetivo, que é entender o próximo. E muitas vezes nós nos sentimos tão melhores que o outro, e, no entanto, o outro dá um banho na gente. O Chico conta uma história daquele mendigo que era cego, que está caminhando com uma pessoa ébria, que se descuida, ele cai de um viaduto, ele cai 4 metros, fica todo doente. E tinha um jornalzinho todo cheio de chagas, de problemas. E Chico, morto de pena desse cidadão, aluga um quartinho num lugar horrível, né? Mas aluga ali para poder cuidar do doentinho. Durante o dia, ele não podia cuidar, mas ele passava as noites. Por um mês, ele passou a noite com esse doentinho. Esse cego mendigo, que estava todo doente, ele dava os remédios, curava as feridas. Durante a noite, ele velava pelo pobrezinho. Mas durante o dia ele não tinha como, ele trabalhava. E ele publica no jornalzinho a situação e pede se alguém poderia ajudar, se alguém poderia socorrer aquele irmão, ajudasse, que aquele irmão precisava. E quem se apresenta? 2 meretrizes. São elas que se apresentam. E por um mês, elas cuidam, durante o dia, daquele irmão ferido, impossibilitado de ser tratado, se não fosse por mãos amigas e caridosas, até que depois de um mês ele fica bom. E elas dizem para o Chico, Chico, nós temos uma notícia para te dar. A prece nos transformou, porque todas as vezes Chico fazia prece com elas quando elas chegavam. E quando ele chegava para elas saírem, Chico fazia uma prece. E elas colocaram, a prece nos transformou, estamos indo para Belo Horizonte. E vamos trabalhar. E mudaram de vida. Mudaram de vida. Uma foi trabalhar numa lavanderia, pouco depois ela desencarnou, e outra fez um curso de enfermagem, se tornou enfermeira. E essa viveu mais tempo. E quantas vezes a gente julga o outro, mas não é capaz de fazer o que o outro é capaz de fazer. Então, nós temos que algumas questões, assim, para já ir terminando, chegando já ao final do nosso tempo, mas ainda para fazer um desfecho. Jesus, com a humanidade, e são pontos importantes para nós pensarmos, aliás, isso está no Evangelho, nós temos 2 grandes chagas na nossa alma, que é o orgulho e o egoísmo. Então, Jesus para a humanidade é o símbolo de vencer o mundo. E ele falou, eu venci o mundo. Então, como nós vamos vencer o mundo? Vencendo o orgulho e o egoísmo que nós trazemos em nós. Vencendo as más tendências. Nós vencemos o mundo assim. Não nos iludindo com as coisas da matéria, que estão ao nosso entorno e que, por orgulho, por egoísmo, nós supervalorizamos. Então, vencer o mundo. Isso é seguir com Jesus. Trabalhar os valores espirituais, os valores morais. Trabalhar os valores morais não é conhecer os valores morais, nós conhecemos. Nós sabemos exatamente o que é ético, o que não é ético, o que é moral, o que não é moral. Não é conhecer. Todo espírita pode conhecer através do estudo. É trabalhar esses valores
em Dulce, si. querida. Trabalhar os valores morais. 5 minutos. Outra coisa importantíssima para nós seguirmos Jesus, nós pararmos de reclamar. Não fazermos da nossa vida um palco de reclamação, de lamúrias, nem de lamentações. 5 minutos. Não reclamar. Nós temos que encarar todos os problemas como desafios. Se nós mudarmos essa palavra, nossa, minha família é um problema. Minha família é um desafio para mim. Tem algum motivo para eu estar nessa família. Meu trabalho é um problema, meu chefe é um problema. Meu chefe é um desafio para mim. Tem algum motivo para eu ter esse chefe. Dulce? Oi? Faltam 5 minutinhos, tá, querida? Obrigada, amor. Nós já estamos dando fechamento. Obrigada pelo aviso, querida. Então, nós irmos mudando essas questões em nós, né? Trocando problema por desafio. Na medida em que nós trocarmos problema por desafio, em qualquer situação da nossa vida, vai surgir o sentimento de gratidão. Porque nós vamos ter a gratidão a Deus por estarmos numa família que nos desafia a melhorar, por estarmos num trabalho que nos desafia a melhorar, por estarmos dentro de um grupo que nos desafia a melhorar, por estar sendo colocado em questões que dizem respeito ao nosso mundo íntimo e que nos desafiam a melhorar. As pessoas, nós temos que entender que elas não são difíceis, elas são impulsionadoras do nosso progresso. E o Chico dizia que o inimigo, na verdade, é o grande amigo, porque ele, o inimigo, não existe. Porque o inimigo é um benfeitor que nos desafia a nós nos melhorarmos. Então, queridos, nós vemos que, pela mensagem linda de Antônio de Aquino com Jesus, que Jesus é o caminho. Aliás, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho. Que nós sigamos, agora que já conhecemos a estrada, o mais reto possível com Jesus. A gente não tem a síndrome de Chapeuzinho Vermelho. Não busque atalhos. Não busque atalhos. O atalho pode ter flor, pode ter pedrinhas coloridas, pode nos atrair, mas o atalho são as facilidades que nós sabemos que não são boas, que aparecem na nossa vida, é a porta muito larga, e que quando a gente se desvia, tem que ter consciência de que em todo atalho tem um lobo mau. É uma pegadinha. Então, que nós não busquemos o atalho e aprendamos, acima de tudo, com Jesus, a lidar, vivenciar, interagir com as diferenças. Só através das diversas pessoas nós conseguimos, da diversidade humana nós conseguimos crescer. Que Jesus esteja em nosso lar no Natal e que o Natal esteja em nossos corações em todos os dias do ano. Muita paz, meus irmãos.